Cristo está entre nós, está e sempre estará. Sejam todos muito bem-vindos, caríssimos. Hoje vamos dar continuidade na leitura do Santo Evangelho, no capítulo 16, versículos 15 a 23, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João Evangelista. Fiquemos atentos. O Senhor disse a seus discípulos: tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu para vos anunciar. Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos comentavam: que significa isto que ele está dizendo? Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam ainda: o que é esse pouco? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus entendeu que eles queriam fazer perguntas. Então falou: estais discutindo porque eu disse: um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco e me vereis de novo? Em verdade vos digo, chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, já não se lembra mais das dores, na alegria de alguém ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Então agora vamos parte por parte. Para contextualizar, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem, e, no entanto, há alguns versículos que ficaram no meio e que não são mencionados na leitura. Lembrando do final do Santo Evangelho de ontem, o Senhor nos diz que quando vier o Espírito da verdade, ele nos conduzirá à verdade plena. Ele diz o seguinte: tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Mas, quando ele vier, o Espírito da verdade vos conduzirá à verdade plena. Então, Nosso Senhor diz que o Espírito Santo falará daquilo que ouve. O que significa isso? Nosso Senhor está dizendo o seguinte: ele já havia dito que não há outro mestre fora dele. E, no entanto, para que os discípulos aceitem o Espírito Santo como mestre, ele identifica o Espírito Santo como aquele que ouve daquilo que o Filho diz. E se ele ouve aquilo que o Filho diz, e tudo que o Filho tem, o Pai tem, porque ele diz aqui, o Senhor disse a seus discípulos: tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu para vos anunciar. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo anuncia é aquilo que o Pai dá ao Filho e que o Filho fala ao Espírito Santo. E, no entanto, aqui nós precisamos entender esses verbos dar e falar, ouvir, no sentido espiritual. Porque as três pessoas da Santíssima Trindade não são corpóreas em sua natureza divina. O Filho unigênito se fez verdadeiro homem. E, no entanto, sua natureza divina é incorpórea em si mesma. Claro, ele tomou o corpo e se fez verdadeiro homem sem deixar de ser verdadeiro Deus. Mas aqui, considerando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos que considerar esses verbos de maneira incorpórea. Ou seja, aquilo que é comunicado, aquilo que é tido e aquilo que é ouvido e falado é sempre algo já possuído em sua natureza. Ou seja, nunca houve um momento em que não foi dado, ou nunca haverá um momento em que não será dado. Nunca houve um momento em que não foi ouvido ou dito, e nunca haverá um momento em que não será dito ou ouvido. Quando se fala aqui sobre esses verbos, se fala em verdade sobre a natureza divina que é comunicada por cada uma dessas pessoas da Trindade. Ou seja, me refiro aqui a essa natureza divina que é igual no Pai, no Filho e no Espírito Santo, uma consubstancialidade, ou seja, a natureza do Pai é a mesma natureza do Filho, que é a mesma natureza do Espírito Santo. São três pessoas realmente distintas, mas um único Senhor Deus, porque tem uma única natureza, uma única essência. Então,
tudo aquilo que é do Filho é compartilhado entre o Filho, o Pai e o Espírito Santo. E por assim, e vice-versa, entre o Filho, o Espírito Santo, o Pai. Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco me vereis de novo. Aqui, nosso Senhor pode estar significando duas coisas. Na verdade, ele está significando duas coisas. Em primeiro lugar, aqui ele ainda não havia sido crucificado. Então, um pouco mais de tempo e não me vereis. Ele será crucificado no dia seguinte. E mais um pouco e me vereis de novo, na ressurreição gloriosa. E também isso significa um acalanto para nós. Um pouco de tempo e não mais me vereis. Esta vida terrena é um pouco de tempo. Porque a vida do homem se assemelha à erva do campo. De manhã floresce e à tarde já secou e ninguém sabe onde era o seu lugar. E mais um pouco de tempo e me vereis. Então, quando o Senhor nos levar desta terra, nós o veremos. E, no entanto, nosso Senhor diz, um pouco acima, um pouco antes, num dos evangelhos que nós lemos uns dias atrás, ele nos diz, não mais me vereis. O que significa isso, então? Não mais me vereis, e em contradição com um pouco de tempo, um pouco e me vereis de novo. Isso significa que nós não veremos o Cristo mais de maneira carnal, mas nós veremos o Cristo, não aquele Cristo que morre, aquele Cristo que morre por amor de nós, mas o Cristo que já morreu e já ressuscitou e não pode mais morrer. Porque o apóstolo nos diz que o Cristo não pode ser mais tirado de nós, nem mesmo pela morte. O Cristo que morreu uma vez não morre mais. Alguns dos seus discípulos comentavam: que significa isto que ele está dizendo? Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam ainda: o que é esse pouco? Não entendemos o que ele quer dizer. Aqui os apóstolos estão em dúvida, porque antes eles entendiam que o Cristo estava se referindo à sua morte, dizendo que ia voltar para o Pai. E, no entanto, agora ele diz, um pouco mais de tempo e me vereis. O que significa isso? Os apóstolos aqui ainda estavam muito presos às figuras da antiga lei e não conseguiam enxergar, não conseguiam compreender a ressurreição que o Senhor ia manifestar no terceiro dia. O Senhor, então, nosso Senhor Jesus, entendeu que eles queriam fazer perguntas. Então falou: estáis discutindo porque eu disse, um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco e me vereis de novo? Em verdade vos digo, chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Sim, porque enquanto nosso Senhor estava morto no sepulcro, o mundo, seus inimigos, os pecadores, se alegraram. E, no entanto, quando o Senhor ressuscitou, a alegria foi dos apóstolos, que antes estavam tristes. E isso é verdade também para nós, porque enquanto nós estamos neste mundo, passamos por um verdadeiro vale de lágrimas. Passamos por momentos difíceis, provações, dificuldades, enfrentamos as tentações que o inimigo maligno nos coloca. E, no entanto, quando nossa vida terminar, veremos o quão breve ela foi. E então nasceremos para a vida eterna, para junto do Cristo, para junto do Pai, para junto do Espírito Santo nós iremos, se formos fiéis dispensadores da graça de Deus. Em verdade, ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, já não se lembra mais das dores, na alegria de alguém ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza. Mas eu vos verei novamente, e vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. De fato, ninguém pode tirar a nossa alegria, porque a nossa alegria é o nome do Senhor. A nossa alegria é o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho unigênito do Pai, feito verdadeiro homem, sem deixar de ser verdadeiro Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui se preparava para a sua hora. Então deu o exemplo da mãe que dá a luz aos filhos. Nosso Senhor Jesus Cristo subiu à cruz e deu a luz à igreja. Deu a luz a todos os fiéis, a todos os crentes. Então, nosso Senhor Jesus Cristo deu a luz, não sem sofrimento, sofreu sim, e no entanto, quando deu frutos e viu os frutos, já não se lembrou mais do sofrimento. Nosso Senhor nos perdoa nossas faltas, exatamente por conta do mistério da cruz. Ele nos quer perdoar as nossas faltas. E ele se lembra, e agora ele se alegra, porque não sente mais dor, mas nos vê
e sente amor, e sente um calor no coração, porque Ele é o próprio amor. E também isso é uma figura da igreja. A igreja trabalha neste momento, nesta vida, em meio a sofrimentos, cheia de dificuldades que o mundo lhe impõe, que o demônio lhe impõe, que a carne dos homens, enquanto concupiscência, impõe. E, no entanto, a igreja se alegra quando dá luz aos fiéis. A igreja é a porta de entrada, o santo sacramento do batismo é a porta de entrada para a fé e para o Espírito Santo. Então, o Senhor disse: naquele dia não me perguntareis mais nada. Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Aqui nosso Senhor se refere àquele pedido de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Ou então, ele também pode estar se referindo aqui a o que significa isto que ele está dizendo: um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. O que é esse pouco? Então, nosso Senhor já nos terá ensinado aquilo de que necessitamos saber. De fato, após a cruz, após a ressurreição, o Senhor abre os corações dos discípulos para que entendam as Escrituras. E o Senhor nos ensina em Pentecostes grandes coisas e nos torna prontos para o combate. O Santo Crisma é o sacramento que nos prepara para a luta espiritual. É o sacramento que nos prepara, nos unge, como o guerreiro é ungido para o combate. Aqui, nosso Senhor nos diz: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Portanto, peçamos, caríssimos, como estamos vivendo o nosso tempo de pandemia, estamos pedindo a Deus, estamos rezando. Esse domingo que se aproxima será o domingo de Pentecostes. Clamemos pelo Espírito Santo, a fim de que o Paráclito, o Defensor, o Consolador, venha sobre nós, sobre todo o mundo, afaste de nós os perigos do vírus e mude o nosso coração. Não permita que nosso coração continue duro, mas que Ele amoleça nosso coração e o abra para a sua luz, a fim de que possamos nos rejubilar todos os dias de nossas vidas, a fim de que o tempo em que passamos na desgraça seja recompensado por tempos de alegria e gozo no Espírito, porque nosso Senhor nos diz que devemos rezar em espírito e em verdade. Portanto, devemos rezar em humildade e devemos rezar de forma agradável ao Senhor, que é a própria verdade. Peçamos, pois, caríssimos, aquele ardor de coração, aquela humildade que somente o Senhor pode nos dar, porque é parte da sua paz. Caríssimos, não podemos ter a paz do Senhor em nós se não rezamos pelos nossos inimigos. Precisamos começar a rezar pelos nossos inimigos, a dar graças a Deus pelos tempos em que vivemos, porque a nós não é dado escolher o tempo em que vivemos. Ninguém que passa por tempos difíceis gostaria de estar passando por eles. E, no entanto, o que nos é dado, sim, é escolher aquilo que faremos com o tempo que nos foi dado. Portanto, passemos este tempo em ação de graças, passemos este tempo rezando pelos nossos inimigos e passemos este tempo rezando pelos inimigos da igreja, por aqueles que se autodeclaram inimigos de Deus, para que se convertam e venham participar conosco da alegria e do júbilo do Espírito Santo. Que esta festa de Pentecostes seja uma festa de Pentecostes marcante em nossas vidas e na vida da igreja, pela salvação, pela redenção, pela conversão dos pecadores endurecidos, dos quais eu sou o primeiro. Portanto, demos graças ao Pai eterno, porque toda graça, todo dom excelente, toda dádiva perfeita vem do alto, procedente do Pai das luzes. E a Ele nós rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas realmente distintas, não três deuses nem três senhores, mas um único Senhor Deus, vivo e verdadeiro de todos os séculos e por toda a eternidade. Amém.